Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. A ideia dessa aula é a gente trazer, esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que busca tratar do debate sobre a concentração de renda brasileira no período do regime de ditadura civil-militar entre 1960 e 1970, né? Esse é o período que a gente vai olhar, né? No vídeo anterior, a gente já fez uma discussão importante sobre os determinantes políticos do conflito capital-trabalho, sua relação com a concentração no período. Né? A ideia desse vídeo, como a gente falou, desse segundo vídeo, é trazer a interpretação oficial do regime sobre os determinantes da concentração de renda no Brasil nas décadas de 60 e 70, entre 1960 e 1970, desculpa, pegando uma parte aí do milagre econômico, né? Nos próximos vídeos a gente prossegue com as interpretações críticas ao regime e com a interpretação crítica específica da Maria da Conceição Tavares. Certo. Referências, trabalho clássico, do professor Langoni, e uma referência aqui, um texto para discussão do IE de 2015, do Pedro Paulo, do Baroni, do Matos, fazendo uma síntese do debate, né? Grandes tendências desse debate, né? É a lógica, trazendo um pouco aqui os grandes números no primeiro momento. O que a gente observa? Há uma tendência generalizada de aumento de concentração de renda. 1970. Essa concentração de renda, ela é influenciada tanto por um período ali de ajustamento no PAEG e desaceleração no período do PAEG, quanto principalmente por reformas institucionais gestadas no PAEG que tinham como objetivo construir um novo modelo de desenvolvimento, uma nova dinâmica de acumulação que colocasse o trabalhador no seu devido local, aquilo que a gente já discutiu, que cortasse quaisquer forças políticas contestatórias por parte dos trabalhadores, que reduzisse o custo salarial como uma forma de potencializar a acumulação as institucionais do país. E, além disso, pela política econômica do regime militar, e dentro dessa lógica mais ampla de reorganizar a dinâmica de acumulação, baixando os custos salariais, essa política econômica determinava formas de reajuste do salário mínimo real, que, na verdade, suprimia uma parte importante da inflação. Então, a política econômica também, obviamente, estava a serviço da construção desse modelo de concentração de renda, desse movimento concentrador de renda perverso. Certo. Então, de maneira geral, olhando aqui para os grandes números, essa é a nossa grande interpretação, para a interpretação do regime, né? E que a gente observa olhando os grandes números, trazendo um panorama no primeiro momento. Há uma queda na participação na distribuição da renda de todos os DCs, exceto os 10% mais ricos. Ou seja, apesar do país viver um período de milagre econômico, entre aspas, de grande crescimento econômico, apesar de um pouco mais, digamos assim, convencional, né? A gente sabe que esse modelo foi gestado para concentrar renda, né? Apesar desse dinamismo, a participação na renda total nacional só aumenta para os 10% mais ricos. É um grande número. Todo mundo piora, todos os demais desses pioram a sua participação relativa na renda do trabalho. Estamos falando aqui apenas da renda do trabalho, hein? Se for falar da riqueza, é outra discussão ainda pior. Só os 10% mais ricos, para ser muito rigoroso aqui, rico, riqueza leva em consideração estoque, né? Mas a distribuição de renda, a gente está olhando aqui para fluxo. Então, estamos olhando para renda e não para riqueza e para renda do trabalho. Então, a rigor, não seriam os 10% mais ricos, é muito rigoroso. A gente não está tratando aqui de riqueza, como a discussão Piketty vai mostrar, né? Mas vamos usar isso aqui como aproximação tal qual, a interpretação tradicional disso. Os 10% mais ricos melhoram sua participação.
Quando a gente olha para o 1% mais rico, ele tem 15% da renda do trabalho. 15% da renda do trabalho está concentrada no 1% mais rico. 15% da renda do trabalho está concentrado no 1% mais rico. Os 50% mais pobres, no final desse período, 50% mais pobres, vão ter o mesmo nível de renda acumulada do 1% mais rico. Então, 1% mais rico concentra 15% da renda e os 50% mais pobres também têm 15%. Se a gente fosse imaginar uma distribuição de renda totalmente igualitária, 50% mais pobres teriam 50% da renda. O 1% mais rico teria 1% da renda. Ó, né? Só questão algébrica, para vocês verem o tamanho da concentração. Então, apenas os 10% mais ricos aumentam sua participação. Esse aumento é ainda maior no 1% mais rico. Os 50% mais pobres pioram de sobremaneira a sua participação na renda. E o que a gente observa é uma ampliação da divergência entre salário mínimo e salário médio. A gente vai discutir isso. Ou seja, há uma ampliação do leque salarial. Além da participação do trabalho total da renda ter diminuído para esses estratos, há uma grande amplitude, uma grande heterogeneidade, uma grande diversificação no leque salarial. Que a gente vai ver também é que cerca dos... Opa, perdi para um minutinho, só voltar, certo. Cerca de 50% da renda está entre os 10% mais ricos. 10% mais ricos concentram 50% da renda. 50% mais pobres concentram 15% da renda. Olha a figura da concentração de renda que a gente está falando aqui no período. Então, grandes tendências. Mais alguns números, né? Antes da gente entrar no debate em si. A gente observa que desde ali de 64, no imediato pós-golpe, até 67, reformas ali do PAEG, como a gente já falou, a gente observa uma tendência rápida e intensa de arroxo do salário mínimo real. O salário mínimo real tem uma queda importante de quase 40% aqui nesse período, de algo em torno disso. Por que essa queda é importante? Porque o salário mínimo, na interpretação do professor Baltar, é um debate importante ali sobre a concentração de renda. Ele é o farol para um conjunto de remunerações na sociedade, principalmente aquelas da base da pirâmide, né? Então, na medida em que eu tenho um arroxo no salário mínimo real, eu tenho um espraiamento da queda do salário real, ou de uma tendência, desculpa, de arroxo do salário real para outros segmentos da base da pirâmide também, porque o salário mínimo é a referência para outras remunerações. Quando a gente olha, só fazendo um parênteses aqui, para a discussão do aumento do salário mínimo real no período Lula, é muito interessante observar que, quando a gente olha para a curva da distribuição salarial, além do salário mínimo real ter aumentado, ele empurra, ele desloca a distribuição dos salários para a direita. O que significa? Significa que ele empurra para uma remuneração maior outros salários também da base da pirâmide. Então, além dele ter um impacto por si só, ser muito importante, diversos elementos, como a gente sabe, questão da previdência, questão de transferência de renda, BPC, LOAS, etc., e a questão da remuneração, há uma certa hierarquia implícita entre os níveis salariais na sociedade. Um aumento do salário mínimo faz com que outros salários da base também aumentem. Você desloca entre as faixas salariais mais baixas, levando a um aumento também da remuneração. Tudo isso ali no período do regime militar, com a redução do salário mínimo em termos reais, esse arroxo salarial, vai ter impactos indiretos em bens de consumo não duráveis. Né? Você viu que esse vai ser um setor que vai a reboque de todo o processo de crescimento. Ele não tem uma lógica própria de acumulação, como a gente sabe bem, como é próprio do capitalismo, mas além disso, ele vai ser o último que vai reagir. Por quê? Porque tem um arroxamento salarial. Primeiro, bens de consumo capitalistas, depois o D1, investimento, depois o bens de consumo das classes populares. Por quê? Porque eu tenho um arroxo salarial.
É claro que esses bens de consumo também crescem, porque eu tenho uma massa salarial que aumenta, como a gente vai ver depois, um aumento do número de empregos. Mas cresce de uma maneira talvez não tão sustentável no longo prazo. É a discussão lá da estagnação do Celso Furtado, né? Poderia revisitar, porque eu tenho um arroxo salarial. Certo? Então, voltando aqui para a concentração de renda, fechando os parênteses, né? Exatamente ao contrário do que acontece ali no período 1. Fechando o parênteses. A gente vê aqui a evolução da concentração de renda nas décadas de 60, 70 e 80, só para comparar, né? E que a gente percebe uma tendência, a distribuição de renda brasileira sempre foi ruim, e uma tendência de piora da distribuição de renda. Tem uma tendência gradativa e forte de aumento da participação dos 1% mais ricos, né? Os 1% mais ricos têm uma renda equivalente aos 50% mais pobres, como eu já falando. E os 10% mais ricos têm cerca de metade da renda. Então, há uma tendência grande de concentração de renda, de aumento da concentração de renda no período militar, principalmente entre os 10% mais ricos. E a distribuição por DCIS. A gente vê o aumento, os valores absolutos e o valor relativo. Então, o que a gente observa? Olha, 1% mais rico cresceu sua participação em 20%, 5% mais ricos em 26%, os 10% mais ricos em 20%. Os demais, todos os outros DCIS, perderam participação na renda como um todo, perderam participação. Certo? Então, tem uma tendência de concentração no topo. Além dessa tendência de concentração, aqui a interpretação um pouco do baixa, o que a gente diria? Depois a gente volta nela, é que esse aumento da concentração ocorre com o aumento da discrepância salarial. Esse é um ponto importante também para se entender a dinâmica de concentração de renda no período. Você tem uma ampliação do leque salarial. Essa ampliação do leque salarial ocorre sempre em períodos de alto dinamismo e que você tem arroxo do salário mínimo, porque aí você vai com algumas ocupações crescendo muito mais do que a média. Então você tem a gestação de um modelo de crescimento perverso que concentra a renda, mas que leva a um processo de modernização das classes já modernas, palavras da Conceição Tavares, de formação de uma tecnocracia, de formação de uma classe média associada ao grande capital nacional e internacional, que se beneficia, sim, muito bem, obrigado, desse período de crescimento perverso da economia brasileira. Então, eu tenho um aumento salarial importante no topo da pirâmide. Diretores, gerentes, chefes de produção, chefes administrativos com grande crescimento. Por quê? O Baixa diria que a dinâmica de remuneração deles não está vinculada aos salários, mas está vinculada à dinâmica de crescimento do capital. Isso depois a gente discute. Quando a gente olha para os salários da base da pirâmide, olha só, é um crescimento muito menor no período. Então, tem ainda uma ampliação do salário, do leque salarial, desculpa, que faz com que as classes médias altas, funcionais, a dinâmica de acumulação do período, se beneficiem do crescimento. Por fim, últimos grandes números, o que a gente observa? Olha, há um aumento generalizado dos custos alimentícios. Além do arroxo salarial, esses dados aqui são assustadores. Além do arroxo salarial, a gente observa um aumento generalizado dos custos alimentícios que fazem com que a hora de trabalho necessária para comprar uma cesta básica de alimentação, cesta básica no conceito lato, né, multiplica-se por 2. Ou seja, para eu ter uma cesta de alimentação tradicional das classes populares, a quantidade de horas de trabalho multiplica-se por 2. Era necessário 87 horas para ter essa cesta em 1965. Olha aqui, resultados claramente do golpe, do interditar de reformas nacionais, democráticas, do interditar do esforço de uma construção desenvolvimentista, levando em consideração um regime trabalhista, né, de alguma maneira ou de outra. Isso em 65 sai de 87 horas para 177 horas em março de 74, ali no finzinho, já no fim do milagre.
Ou seja, você tem um grande crescimento econômico, com concentração de renda, com ampliação do leque e com uma piora substancial em termos da necessidade de trabalho para você ter uma cesta mínima de consumo. O trabalhador precisa trabalhar o dobro do tempo, ou quase o dobro, para comprar a mesma cesta de consumo. Olha só alguns elementos aqui assustadores, né? Para comprar 6 quilos de carne, 6 quilos de carne, que não está especificando se é carne de boi ou não, né? Mas você precisava trabalhar 66 horas. 66 horas. Olha, levando em consideração o salário mínimo, né? Para comprar 7 litros e meio de leite, 7 horas. Né? Para 4,5 kg de feijão, 11 horas. E por aí vai, por aí vai. Ou seja, você está aumentando dentro daquela lógica perversa do regime a extração de excedente a partir da exploração, superexploração absoluta e relativa até do trabalhador. Por que também há um aumento generalizado dos custos alimentícios? Porque você tem uma aceleração da inflação no final do período, mas também porque você tem uma política deliberada de incentivo à agricultura, com crédito, com subsídios, para o redirecionamento via agronegócio, expansão do centro-oeste, para gerar exportação de commodities agrícolas, gerar um superávit comercial por meio da exportação de sojas e outros produtos, em detrimento da pequena agricultura familiar voltada para abastecimento de gêneros alimentícios. Né? Vai sendo completamente deixado de lado, não é priorizado no regime militar, como deveria ser esperado já, né? Concentra no agronegócio latifundiário exportador a partir da monocultura e se eleva os preços dos gêneros alimentícios. Né? Aqui os grandes números, por enquanto. Olhando agora para a tese oficial. Olhando para a tese oficial, como que o regime explica essa concentração de renda? Olha, o regime, ali, principalmente no trabalho do Langoni, vamos falar o seguinte: olha, a gente precisa observar que houve uma concentração de renda? Houve. Mas precisamos entender que, além da concentração de renda, houve um aumento generalizado da renda média. Houve uma concentração, sim, mas ela ocorreu em paralelo a um aumento generalizado da renda média. Então, todo mundo melhorou de vida no regime, porque eu tive um aumento da renda média. Além disso, essa concentração de renda é natural, dado o estágio de desenvolvimento brasileiro atual. Então, atual. Olha só, há uma busca por um processo de naturalização de fenômenos sociais. Obviamente, na perspectiva do regime, você não vai justificar essa concentração de renda a partir de uma escolha política de gestação de um modelo de crescimento perverso. Mas busca-se, por meio de um certo cientificismo, naturalizar esse movimento. A ideia é, o Langoni vai falar, olha, tá vendo? Olha lá a curva de Kuznets, ou curva de U invertida, e que a gente observa no mundo inteiro. Em estágios iniciais de desenvolvimento, lembrem lá das discussões de desenvolvimento, estágios iniciais de desenvolvimento, você tem uma tendência de aumento da concentração de renda, até um certo período. Quando você chega nesse ponto de inflexão, que é o ponto de inflexão da curva de U invertido, a concentração de renda começa a cair. Por quê? Em estágios iniciais de desenvolvimento, uma certa concentração de renda é até desejável, porque você aumenta o excedente, aumenta a poupança e aumenta a capacidade de investimento. Há, inclusive, diversos debates, diversos autores clássicos do desenvolvimento. E, olhando para o mundo inteiro, em perspectiva comparada, o Langoni vai falar, defendendo o regime, que, olha, isso ocorre em muitos países. Isso é um fenômeno natural da lógica da evolução do desenvolvimento do capitalismo, a partir de uma perspectiva monoeconomista, a partir de uma perspectiva que leva em consideração a naturalização dos fenômenos sociais e uma certa tendência à convergência. Então, esse é um fenômeno natural. Calma, esse fenômeno passará por um reajuste conforme a gente avançar no nosso nível de desenvolvimento e a concentração de renda vai diminuir. Leitura do regime. Mas olhando para o caso brasileiro especificamente, por quê? O que explica essa concentração de renda? Olha, explica a concentração de renda é um desequilíbrio, ó, atualização, equilíbrio.
É um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de trabalho qualificado no curto prazo. Por quê? Porque eu tenho uma demanda muito intensa por trabalho qualificado no curto prazo, muito intensa, de crescimento econômico, e uma oferta rígida. Tem uma escassez de trabalhadores qualificados no curto prazo. Isso vai fazer com que eu tenha uma tendência de aumento dos salários do topo da pirâmide mais que proporcional. Uma pressão baixista na base da pirâmide, porque eu tenho uma sobreoferta de trabalhadores não qualificados e eu tenho uma oferta pequena de trabalhadores qualificados. Olhando como? Olhando a partir da perspectiva da educação, certo? O Langoni vai dizer. Então a gente tem que entender que o desenvolvimento, olha só, a ideia de naturalização de novo, caminhar. O desenvolvimento vai ter impactos na população economicamente ativa. Conforme eu vou desenvolvendo, vou passando por um processo de transformação cultural, isso está no Brasil com grande dinamismo, leitura do regime. Eu vou tendo diferentes transformações no que diz respeito ao avanço de um setor, ao retrocesso de outro, diferentes impactos na dinâmica regional, etc. Todas essas transformações setoriais e regionais vão ter impactos na demanda e na composição da demanda por trabalho, na composição da população economicamente ativa. É essa composição da população economicamente ativa que vai explicar a concentração de renda. Que composição? Olha, qual o percentual de pessoas com alto nível de educação? Qual o percentual de pessoas com idade mais baixa ou idade mais alta? E por aí vai. Discussão de gênero, etc. Então, olhando para a PEA, olhando para a discussão setorial, olhando para a discussão regional, eu preciso entender que ela dá limites e condiciona quase que naturalmente a distribuição de renda. Então, eu não tenho uma política deliberada de concentração. Tem uma política de crescimento econômico que transforma setorialmente, regionalmente e até, e isso faz com que, infelizmente, eu tenha alguma concentração de renda ali. Apesar da renda de todo mundo ter crescido. É um ponto positivo, certo? Na interpretação do milagre. Então, fala, eu preciso corrigir esses desequilíbrios. Olha só, naturalização de fenômenos sociais. E a maior parte de todos esses itens que ele está citando, que explicaria o aumento da concentração, é a educação. É a educação. A ideia de que haveria uma escassez de trabalho qualificado, escassez na oferta de trabalho qualificado, uma grande demanda. Qual que é a lógica da tese oficial? Ora, o desenvolvimento ele levaria ao crescimento dos setores modernos. A economia brasileira está passando por um processo de desenvolvimento, grande crescimento, de transformações, de modernização. Então, estou avançando nos setores modernos. Ok? Avançando nos setores modernos. Esses setores modernos demandam mão de obra qualificada. Urbanização, grande capital nacional, grande capital internacional, avanço nos serviços, complexificação das relações econômicas, urbanas, etc. Tudo isso vai demandar mão de obra qualificada. Engenheiro, médico, dentista, arquiteto, consultor, gerente, diretor de multinacional, grandes ocupações técnicas, etc. Eu estou complexificando as relações de trabalho, eu estou demandando mão de obra qualificada. Só que nesses setores, como eu vou ter um crescimento muito grande e eu não tenho uma população economicamente ativa capaz de oferecer trabalho qualificado no volume adequado, o que acontece? Eu vou ter um crescimento mais que proporcional nos setores modernos, o que é bom, é da lógica da curva de U invertida, é da lógica da modernização do desenvolvimento tradicional. Isso vai fazer com que esse crescimento mais proporcional nessas áreas modernas vai demandar mais mão de obra em determinados setores, em determinadas regiões. Por isso que a concentração setorial e regional também se intensifica. Isso levaria à concentração de renda. Só que, vocês estão entendendo, pessoal? Essa concentração de renda é resultado de transformações na interpretação do regime benéficas à sociedade brasileira. Olha, todo mundo está melhorando de renda, mas só está concentrando porque eu estou crescendo mais que proporcionalmente nos setores modernos, mais que proporcionalmente em determinadas regiões modernas, mais que proporcionalmente
em determinadas profissões modernas, qualificadas, etc. Calma, a vez de todo mundo vai chegar, porque eu vou reorganizar essa distribuição de renda conforme eu for avançando no desenvolvimento. Além disso, tem juízo de valor nessa interpretação? Não devemos ter interpretação do regime. Por quê? Porque a concentração de renda é determinada pela lógica das forças de mercado. Então, não quer dizer que é deliberadamente que eu tenho uma escolha política, um determinado juízo de valor de pagar mais um determinada ocupação, determinado setor, determinada região. Não. O que vai explicar a concentração de renda é a teoria do capital humano. Ou seja, o que vai explicar a remuneração é a produtividade. O que determina o nível de salário? O que determina o nível de salário? A produtividade. Ou seja, você ganha mais, então é porque você é mais produtivo. Então não tem como eu questionar isso, não tem como trazer nenhum tipo de juízo de valor. E o que determina a produtividade? Leitura do regime. A escolaridade. A ideia era a teoria do capital humano. Então, a concentração de renda ocorre porque o aumento de salários no topo também, regionalmente, setorialmente, porque eu estou modernizando, e que bom que é assim, porque quem está ganhando mais é quem tem mais produtividade. Quem tem mais produtividade é porque tem maior escolaridade. Ou seja, a escassez de oferta de profissionais qualificados com alta escolaridade é que explicaria, no limite, essa tendência da concentração de renda. Então, explica a partir da teoria do capital humano também, estabelecendo uma relação. Né? Nesse cenário ainda, a desigualdade vai se aprofundar, porque para os níveis salariais elevados, o salário vai ser maior ainda que a produtividade. Por quê? Oferta e demanda. Tem escassez da oferta de trabalho qualificado. Mas esses desajustes seriam, na leitura do regime, desajustes seriam temporários. Por que seriam temporários? Lógica, de novo, de naturalização de fenômenos sociais, lógica convencional, lógica do equilíbrio. Porque os trabalhadores, entendendo que a remuneração de quem está no topo é alta e cresce mais que proporcionalmente à sua produtividade ainda, porque tem uma escassez de mão de obra qualificada, o que esse trabalhador vai fazer? Opa! Ele vai buscar qualificação, ele vai buscar se qualificar para ter uma remuneração maior. Como se, aí depois a gente vai trazer aqui a crítica da Conceição, a crítica do Hoffman, né? Na verdade, não é a escolaridade que determina a remuneração, mas é o contrário, a remuneração que determina a escolaridade. A gente discute depois, né? Então, aqui na leitura do regime, os trabalhadores buscariam uma maior qualificação, como se eles tivessem condições materiais para tal, né? Buscariam uma maior qualificação. Isso faria com que a oferta de trabalhadores com maior grau de qualificação aumentasse, o que, por sua vez, traria uma tendência na redução da concentração. E esses trabalhadores, eles também pressionariam por maiores investimentos em educação. Como pressionariam, né? Parênteses, né? Com o movimento trabalhista, movimento estudantil completamente desarticulados e com o aumento da repressão, fechamento do regime no AI-5 e desarticulação de qualquer fonte de contestação, no caso das guerrilhas armadas, né? Mas a lógica é uma lógica completamente ortodoxa. Os trabalhadores vão pressionar também por mais investimentos em educação. Lógica de buscar o equilíbrio da curva de U invertida. E as empresas também fariam isso, com certeza elas também fariam isso. Por quê? Porque elas reduziriam os custos. Olha, eu vou aumentar a qualificação, então eu reduzo os custos dos trabalhadores, né? Exatamente o contrário. As empresas se beneficiaram dos custos baixos da mão de obra com salário arrochado, desculpa, para poder aumentar seu potencial de acumulação. Mas a tese oficial do regime diria que os desajustes seriam temporários, porque os próprios trabalhadores buscariam qualificação, pressionariam e as empresas também investiriam na qualificação do trabalhador para reduzir os seus custos. Ou seja, a lógica de ajustamento seria completamente via capital humano, investimento em capital humano. O Langoni detecta o problema da concentração de renda, mas fala como vamos contornar isso? Com reformas de base, reformas nacionais, democráticas? Não. Com maior democracia? Não. Com políticas de liberar distribuição de renda? Não. Com investimento em capital humano. Vamos investir em capital humano, aquela velha discussão, vamos investir na base da educação. Não que isso não seja importante, mas vamos investir na base da educação para aumentar o nosso capital humano, para aí reduzir a desigualdade. No seu corolário de políticas também, ele tem uma sugestão implícita, ainda que implícita, de um certo controle de natalidade.
regime militar, ditatorial, repressor. A ideia é, olha, vamos diminuir a natalidade na população de baixa renda para reduzir a oferta ilimitada de mão de obra. Ele não fala isso explicitamente, mas implicitamente ele fala, olha, a natalidade muito alta tem impactos importantes no arrojo salarial. Então a gente precisaria aumentar as informações para classes populares sobre tal questão. Completamente repressor, completamente alinhado à lógica do regime, né? Ah, e reforma agrária, e reformas nacionais democráticas? Reforma agrária não seria adequada. Por que não seria adequado? Porque num regime capitalista ela traria muitos riscos. Ela traria muitos riscos numa economia capitalista. Se aumenta muito o risco, muita incerteza, muita insegurança institucional, se diminui o investimento. Se diminui o investimento, os preços dos alimentos aumentam. Logo, seria pior ainda para as classes populares uma reforma agrária, né? Para reduzir a desigualdade, o que a gente faz? Gera mais emprego. Isso é importante para gerar escassez de trabalho não qualificado também, além de qualificado. Mas como que a gente gera mais emprego? Flexibilização trabalhista, gerando incentivos para o emprego, reduzindo os custos diretos e indiretos do trabalho, a flexibilidade, deixar o mercado operar, para reduzir o salário mínimo é um elemento nessa direção, para fazer com que eu tenha um crescimento mais pró-emprego. Esse crescimento mais pró-emprego, essa maior flexibilização, levaria a uma tendência também de redução da desigualdade. Finalizando aqui a interpretação do regime, ele sugere implicitamente, mas muito brevemente, que o sistema tributário brasileiro, gestado ali nas reformas do PAEG, também tinha alguns problemas. Olha, precisaria ter alguma progressividade no sistema tributário também para reduzir a desigualdade. Isso é um barato, só para dizer que eu não falei desse ponto, né? Leitura do regime tradicional. Eu dizer que não falei. Havia sim alguns problemas, então talvez alguma progressividade, mas tá, já muda de assunto. A ideia é capital humano. Então essa é a interpretação do regime sobre a concentração de renda. No terceiro vídeo da série, a gente traz as interpretações críticas sobre a concentração de renda no período da década de 60 e 70.